Diácono Eduardo, bom dia, Deus abençoe. Feliz Dia dos Pais também. Tudo de bom, meu irmão, no nome de Jesus. Diana, Deus abençoe, bom dia. Aleluia. Como estão todos? Tudo bem? O som tá bom aí, a imagem tá boa. Obrigado, Diana, Deus abençoe. Glória a Deus. Econiza Gilza. Mide, Deus abençoe. Maline, Deus abençoe. Bom dia a todos. Vamos lá, esperar um pouquinho para o pessoal entrar. Aleluia. Meu volume aqui está no máximo, Diana. Não tenho como aumentar mais o meu volume, não. Vê aí como é que está o volume do seu telefone, porque o meu aqui está no máximo. Averaldo, meu querido, Deus abençoe, meu irmão, no nome de Jesus. Feliz Dia dos Pais também. Glória a Deus. Averaldo está lá longe, mas guardado pelo Senhor. Isso é o que importa. Pelo menos a última notícia que eu tive foi de Averaldo se preparando para pegar um avião para Manaus. Não foi isso, Averaldo? Se não me engano. Se não me engano, para Manaus, Amazonas. Deus abençoe e guarde no nome de Jesus. Mais um domingo. Está lá em Belém do Pará ainda, Averaldo. Sol rachando. Aqui tem chovido um bocado, meu irmão. Glória a Deus. Celina, Hélio, Deus abençoe. Leonai, Moisés, Flori. Deus abençoe a todos grandemente. No nome de Jesus. Aleluia. Rita, paz. Deus abençoe. Glória a Deus. Aleluia. Mais um domingo, dia do Senhor, o maior Pai de todos, né? Também um dia dedicado a Ele, aquele que nos adotou como Pai, aquele que fez de nós filhos, transformou pecadores ímpios e distantes em filhos amados do Pai. Glória a Deus por isso. Não há como pagar, não há como retribuir. O salmista, milênios atrás, né, já tinha perguntado: que darei eu ao Senhor por todas as suas bênçãos sobre a minha vida? E o salmista tenta dizer o que ele vai fazer, né? Ele diz que manteria suas mãos limpas, suas vestes puras, no sentido de seu coração, sua caminhada, e que cumpriria os seus votos feitos ao Senhor diante de todo o povo, diante de toda a assembleia. Então, que tenhamos uma vida santa, que tenhamos corações limpos, que não tenhamos do que nos envergonhar, e que possamos, obedientes e amáveis, amando e sendo amados, que possamos caminhar na presença do Senhor, dando bom testemunho e glorificando ao nosso Deus. Então, esse é mais um domingo, mais um dia que o Senhor fez para nós, por nós. Estejamos, como diz a palavra também, alegres nele, para a glória do Senhor. Então, você também que tem pai vivo ainda, avô, aproveite, curta um bocado. Os meus já se foram há muito tempo, Meu avô Ariston tem 15 anos que faleceu. Meu avô Eduardo já tem mais de 20 anos de falecido.
e meu pai, Francisco, 25 anos já. Bodas de prata, digamos assim, de saudade. E não há como não lembrar, né? Tanto minha irmã quanto eu, não há como não lembrar da pessoa que ele era, da pessoa que esses homens eram, e a saudade que nos deixa nos nossos corações. Jardane, Deus abençoe, bom dia. Mas a vida continua, a vida segue, mesmo com toda a saudade, mas firme na esperança de que um dia estaremos com o Pai Divino e, querendo Deus, talvez até reencontrar alguns desses pais, alguns desses homens maravilhosos que fizeram parte das nossas vidas. Então você que tem pai ainda, tem avô, curta um bocado. Você que é filho pode usufruir disso. Você que é pai e pode, estando com seus filhos por perto, aproveite. Isso aí, ainda estamos em tempo de pandemia, né? Algo ainda que tem tirado até os planos das pessoas. Nem todos os lugares estão abertos ainda, nem todos os filhos ou pais vão poder ou querer comemorar como desejam, mas faça o seu melhor e que Deus te abençoe em mais esse dia, no nome de Jesus. Alguns não estarão conosco participando desse estudo, participando dessa live, por diversos motivos, inclusive comemorações do Dia dos Pais, mas vamos seguir adiante, segundo aquilo que é o propósito do Senhor. Amém? Então vamos orar aí da sua casa, que você feche seus olhos e oremos ao Senhor, no nome de Jesus. Pai querido, Pai amado, te louvamos, te adoramos, te bendizemos, rendemos graças a Ti, declaramos o Teu santo nome e neste nome dizemos que não há outro além do Senhor. Não há ninguém melhor do que o Senhor, não há ninguém maior do que o Senhor, não há ninguém comparável a Ti, não há ninguém que sequer possamos assemelhar a Ti, Senhor. Em qualquer coisa que seja, o Senhor é mais, o Senhor é maior e o Senhor é melhor. E que alegria, que privilégio, que honra, que bênção, que coisa maravilhosa, Senhor, termos a Ti como Pai, o Pai sempre presente, o Pai que não desampara, o Pai que nos livra de tantas situações, o Pai que nos protege, o Pai que nos guia, o Pai que nos inspira, o Pai que nos faz caminhar e viver em verdes pastos, protegidos até mesmo dos inimigos dessa vida, desse mundo, os inimigos da nossa alma, Senhor. Um Pai sempre presente, um Pai sempre disposto, um Pai que definiu a própria linha de atuação, um Pai que ama, mas que corrige, o Pai que sustenta, mas que chama atenção, o Pai que conduz pelo bom caminho, por justas veredas, por amor do seu nome, mas que corrige, que disciplina, que ensina, que deixa as coisas muito claras em todo instante. Que bom, Senhor, que temos a Ti. Que bom que o Senhor permanece sobre as nossas vidas. Que bom que temos mais uma oportunidade de estarmos reunidos aqui com os irmãos, ainda que de forma virtual, alguns mais perto, outros muito longe. Pessoas que vemos algumas vezes, outras que vemos muitas vezes e algumas que há meses, em alguns casos anos que não vemos, mas que o Senhor nos permite esse contato, este meio virtual, para que possamos estreitar laços para a glória do seu santo nome, aprender, crescer, sermos desenvolvidos e aperfeiçoados na sua presença a cada dia, no nome de Jesus. Então, a tua bênção esteja sobre nós neste momento, que as nossas mentes e corações estejam abertos, que o fluir do teu Espírito esteja sobre as nossas vidas e que ao longo do dia tenhamos o seu cuidado, o seu abençoar perfeito e maravilhoso mais uma vez. À noite estaremos reunidos presencialmente no nosso templo, na nossa casa de oração, reunidos como igreja
para glorificar o teu santo nome, ceando na sua presença, louvando o teu santo nome na tua presença, Senhor, e em comunhão com os irmãos, dando glórias a ti. Que possamos ter lugar à sua mesa, renovando a nossa aliança contigo e mais uma vez crescendo e sendo abençoados pelo Senhor. Seja sobre nós, nos guarde, nos livre e nos ampare, no nome santo de Jesus Cristo eternamente. Amém. E glória a Deus. Aleluia. Quem entrou aqui enquanto eu orava? Maria Ângela, Deus abençoe. Iris, Deus abençoe. Paz a todos. Ana Paula, Deus abençoe. Aleluia. Glória a Deus. Já tem um tempo que eu não faço isso, e eu explico o que é, e alguns vão relembrar, outros vão saber que fazemos isso, ou fazíamos isso com certa frequência, mas essa semana isso me chamou a atenção. Maciel, Deus abençoe no nome de Jesus. Me chamou a atenção. Foram muitas dúvidas, muitas questões levantadas ao longo dessa semana sobre muitos assuntos, sobre muitos temas, sejam temas bíblicos ou sejam temas do cotidiano, e que envolve uma série de coisas: relacionamento, família, igreja, cidade, até mesmo contexto econômico, social e político, aquilo que nos envolve, aquilo que faz parte das nossas vidas. Então essa foi uma semana de tirar muitas dúvidas e me chamou a atenção isso aí realmente, e espero em Deus ter podido ajudar todos aqueles que procuraram essa ajuda, esse conselho, procuraram discernir em Deus, diante dessas conversas que eu tive, acerca do que fazer, do que se conduzir e como se conduzir, a depender de cada situação. E isso me fez lembrar também, o Senhor me fez lembrar também, que já há um bom tempo eu não faço um dia de estudo bíblico, um momento abrindo para que todos possam fazer as perguntas que queiram e tirar as suas dúvidas. Rosângela, Deus abençoe. Zé Nazal, meu amigo, Deus abençoe. Forte abraço. Feliz Dia dos Pais também. Então, orando a Deus e buscando a do Senhor acerca dessa manhã, porque eu sempre faço isso, o que vai ser ministrado em forma de estudo, mesmo aquelas propostas que são feitas por alguns dos nossos irmãos acerca de estudos a serem realizados, tudo isso eu apresento meu coração a Deus, entrego a Deus, isso aí para que Ele conduza esse momento. Irmã Neide, Deus abençoe, paz, E então, já que muitas coisas e situações foram levantadas, e repito, isso me chamou a atenção, nós vamos reservar esse momento hoje pela manhã para esclarecer uma infinidade de coisas, talvez, que você tenha como dúvida. Mas foram muitas coisas mesmo, e como o próprio isolamento tem diminuído aqui em Ilhéus, o que nos possibilita, evidentemente, a pedido das pessoas, respeitando a posição de cada um, fomos chamados para estarmos em algumas casas, em alguns locais esses dias, inclusive para tirar algumas dúvidas em muitos aspectos. Como eu vim do meio jurídico, as pessoas estão preocupadas ou incertas em relação a determinadas coisas, como eu passei por outros campos dessa vida, por assim dizer, as pessoas também têm dúvidas em relação a outros assuntos, e principalmente em relação à igreja, em relação à Bíblia, em relação à própria teologia em si, onde Deus está em meio a tudo isso, porque esse tipo de coisa está acontecendo, porque situações se repetem. E vejo, sinto, percebo
muitos corações assustados ainda, muitos corações temerosos, apesar de que outros parecem estar muitíssimo despreocupados com determinadas situações. Ontem, Alexandra Mateus, eu, a cunhada de Alexandra e 2 sobrinhos dela, fomos a Sapitinga, aqui no Pontal. Quem é de Ilhéus sabe o lugar que eu estou falando, quem é de fora, vem aqui nos fazer uma visita um dia e aproveitar as nossas belezas naturais. Uma delas é o magnífico pôr do sol na Baía da Sapitinga, o encontro de 3 rios aqui em Ilhéus, que desembocam no nosso extenso Oceano Atlântico, e estávamos lá. Mas, apesar de o número de pessoas menor do que normalmente nós estávamos acostumados antes de pandemia, muita gente na Sapitinga, muita gente mesmo, crianças, adolescentes, adultos, pessoas de idade. Rosângela, Deus abençoe, minha querida, bom dia. Pessoas de idade, alguns de bicicleta, outros a pé, alguns de skate, patinete, com a família ou sozinho, com cachorro, 1, 2 ou 3, alguns sentados ali como na grama, como se fossem fazer um piquenique, outros jogando futevôlei, enfim, as pessoas se divertindo, gastando o seu tempo, aproveitando o seu tempo como queriam. Mas uma coisa me chamou muita atenção, foi muitas pessoas já despreocupadamente caminhando, estando em ambiente livre e aberto, apesar de perto de outras pessoas, sem máscara, sem nenhum tipo de proteção. E me chamou muita atenção, e mais ainda, uma médica conhecida da cidade, estava com a filha, a filha e a neta. Uma médica conhecida na cidade, estava com a filha, estava com uma neta, passeando ali na orla da Sapitinga, sem máscara, sem nada. Então, ou já tiveram o coronavírus, ou não estão preocupados, né, com qualquer tipo de contágio, seja próprio, seja de terceiro. Então, algumas pessoas começam a se despreocupar, algumas pessoas continuam muito preocupadas, algumas pessoas muito ansiosas, e eu escuto certas coisas nesse sentido, como algumas pessoas dizendo: pastor, se eu tiver essa doença é porque Deus quis, Deus permitiu e pronto, vai me tirar disso. Outras pessoas que dizem: pastor, mas mesmo Deus estando no controle de todas as coisas, estou preocupado, estou assustado, não sei muito o que fazer. E aí cada um caminha de acordo com aquilo que há no seu coração, de acordo com aquilo que é a sua vivência, a sua experiência com o Senhor. Aqui no prédio que nós estamos morando, nossos vizinhos, do lado mesmo, parede com parede, porta com porta, como a gente fala, tiveram a Covid-19, foram hospitalizados. O marido e pai, né? O marido foi para a UTI, inclusive, ficou mais de uma semana na UTI, a esposa ficou num quarto em isolamento, retornaram, ficaram mais 3 dias em isolamento em casa, estão bem, estão ótimos, glória a Deus. Então, essas coisas podem estar bem perto da gente, e aqui nós, graças a Deus, estamos muito bem. Então, são coisas da vida, e eu estou pegando o gancho aqui do coronavírus, porque é algo que está mais em mente, está mais em foco, mas outras coisas que também vão surgindo, né? O vídeo daquele garotinho, o Mário, lá comprando relógio para o pai, que viralizou, e muitas coisas surgiram também em meio àquilo, ganhou uma infinidade de presentes já. As Casas Bahia foram presenteadas com celular, com outras coisas, muitas empresas também. Aquele rapaz, aquele entregador, o motoboy, que foi humilhado, ridiculamente humilhado por um boçal, um ignorante, um idiota, um imbecil realmente, que se acha alguma coisa na vida e mostra e demonstra que não é nada mesmo, humilhando aquele rapaz. E o rapaz já foi também presenteado com uma moto ou coisa parecida.
São acontecimentos da vida que nos mostram em que estado o ser humano está. Eu estou usando essas 3 questões, Covid, para a gente entrar numa abordagem e abrir para as perguntas de vocês, sobre qualquer pergunta que seja, porque eu estou pegando esses 3 temas justamente para abrir o leque. Um tema que envolve uma questão sanitária e de saúde de âmbito mundial, como essa pandemia. Um tema que fala do trabalho infantil, de esforço, de generosidade, de amor, de retribuição, de recompensa, de bênção, palavras proféticas, como foi o acontecido com aquele garoto na relojoaria, e também coisas da vida que infelizmente acontecem. Edilene, minha querida, Deus abençoe. Carla, Deus abençoe, bem-vindas. Acontecem como foi o caso daquele rapaz, trabalhando, ganhando o pão de cada dia, fazendo a entrega solicitada e humilhado por um cidadão, que é até vergonhoso chamar um homem daquele de cidadão. O rapaz estava lá no seu trabalho, humilhado por sua profissão, humilhado pela cor de sua pele, humilhado por sua condição de vida. Então são 3 coisas que mostram a degradação em que está, a degradação em que se encontra o coração da humanidade, o coração de muitas pessoas. Não se engane que muitos estão despreocupados e outros estão extremamente preocupados com a questão dessa pandemia. Não se engane que são poucas as crianças que têm que trabalhar ainda muito novas para levar algum tipo de ajuda ou sustento para dentro de casa, ou seja, para comprar um presente para o pai, para a mãe, para o irmão, ou uma roupa para vestir, ou um pão e um copo de café para tomar. São muitos os casos assim. Não se engane, os casos de preconceito racial, os casos de humilhações públicas e de grande ignorância, presunção, arrogância. Não se engane que sejam poucos, não, são muitos, e algumas vezes se torna televisivo, algumas dessas coisas se tornam conhecidas. Mas isso mostra, ao fim das coisas, o estado deplorável, o estado desagradável, o estado perdido do coração de alguém longe de Deus. E muitas são as situações, muitas são as questões que levam as pessoas para longe de Deus. E aí começa toda a tragédia dessa vida, que é o estar longe de Deus, não ter comunhão com o Senhor, não ler a Bíblia, não orar, não ter comunhão, não ter respeito. Estava conversando com uma pessoa muito vivida, muito experiente, uma pessoa com anos de vida e anos de caminhada com o Senhor. Uma conversa maravilhosa. E uma das muitas conclusões que chegamos é que uma das grandes coisas que temos visto e tem acontecido nesses últimos tempos, talvez de uma geração inteira, é a grande falta de respeito. Falta o respeito das pessoas com Deus, falta o respeito de filhos com seus pais, falta o respeito dos pais em relação aos seus filhos, falta o respeito das pessoas umas com as outras. E interessante observar também e lembrar que tudo isso, o Senhor, desde o Antigo Testamento, passando pelo Novo, chegando às nossas vidas, já vinha tratando desse tipo de coisa, já vinha tratando desse tipo de realidade. E isso nos faz parar para pensar, nos faz parar para refletir para onde estamos indo. Essa é uma pergunta que eu quero deixar para vocês e abrir para que você possa fazer a sua colocação, você possa fazer a sua pergunta: para onde estamos indo? Talvez outra pergunta seria: onde vamos parar? Talvez outra pergunta fosse: onde tudo isso está nos levando? Talvez outra pergunta seja, ou pudesse ser formulada de forma diferente: o que pensamos
das nossas próprias vidas. Então, refletir sobre isso, que é a proposta de hoje, para tirarmos qualquer dúvida que tivermos em relação a todos esses exemplos que eu dei. Dei muitos exemplos, resumindo a 3, e para que a gente possa refletir e tirar qualquer dúvida que seja, ou expressar algum sentimento nesse sentido. Bom dia, irmã Jane, Deus abençoe, no nome de Jesus. Hoje é aniversário da irmã Jane, então Deus abençoe a irmã Jane, conceda muitos anos de vida na presença do Senhor, debaixo da graça, da paz, do amor do nosso Senhor e Pai, aquele que tem cuidado das nossas vidas, tem cuidado da irmã também. Deus abençoe grandemente, no nome de Jesus. Amém? Então, pensando nisso tudo que já falamos nessas quase meia hora desse nosso momento de estudo, para onde estamos indo? O que é que você tem visto e o que é que tem lhe levado à reflexão? Ou qual dúvida talvez exista no seu coração em meio a todos esses acontecimentos que temos vivido nesses últimos tempos? Para onde vai a humanidade? Para onde vai a igreja? Para onde vai o homem com ou sem Deus? Onde tudo isso vai nos levar? Diaconisa Edna, bom dia, Deus abençoe, no nome de Jesus. Onde tudo isso que temos vivido, onde tudo isso que temos vivenciado, observado, está nos levando ou vai nos levar? O que vai ser da própria igreja até passada essa pandemia e diante de tantos casos de falta de respeito, de falta de amor, de falta de humildade, até mesmo a igreja, onde isso tudo vai nos levar, onde tudo que tem acontecido, para onde estamos sendo levados, estamos sendo guiados. Você já parou para pensar sobre isso? Rosana, Deus abençoe, bom dia, no nome de Jesus. Já parou para pensar que talvez estejamos sendo conduzidos premeditadamente para algumas coisas que não são realidade, que não são verdade? Já parou para pensar que talvez estejamos todos sendo manipulados em alguma coisa no dia a dia? Já parou para pensar que algumas coisas que acontecem são puro reflexo de uma vida sem Deus ou manipulação de alguém ou de algo no nosso dia a dia? Iris escreveu algo, Iris falou: eu que trabalho no comércio tenho sentido muita falta de amor quando vejo as pessoas saírem contaminadas à rua sem pensar quanto podem prejudicar ou até matar o outro, isso independente de religião. É verdade, Iris, é verdade realmente. Quando eu preciso sair de casa, ainda no carro, eu saio aqui do apartamento, temos que estar de máscara, nos elevadores temos que estar de máscara, e mesmo dentro do carro, nós estamos sempre de máscara. Eu sozinho, ou quando estou com o Alexandre, ou quando estamos nós três, mesmo dentro do carro, estamos de máscara, não vou a lugar nenhum sem máscara, seja uma farmácia, seja um mercado, seja a igreja, não vou a lugar nenhum, na Alexandra também não vamos a lugar nenhum, na casa de minha mãe, estamos sempre de máscara. Mas como eu relatei, como falei, ontem mesmo nós vimos muitas pessoas sem máscara, por exemplo, na Sapitinga do Pôr do Sol. Inclusive o exemplo que eu dei, uma médica muito conhecida na cidade, com sua filha e com sua neta, passeando na Sapitinga, sem máscara, sem nada. Então, talvez isso demonstre uma falta de respeito, talvez isso demonstre
uma falta de amor, talvez isso demonstre irresponsabilidade, ou talvez essa médica já tenha tido o Covid, ou a filha, ou a neta, ou talvez ainda essa médica saiba de coisas que a gente não sabe. Então, por isso foi esse questionamento que eu fiz. Será que temos todas as informações? Será que tudo que foi feito não tem nenhum tipo de manobra ou de desconhecimento ou coisa parecida? Flori falou, me parece que estamos perdidos, desorientados. Em muitos aspectos parece que estamos mesmo, Flori. Perdidos, desorientados, apesar de termos orientação, perdidos, apesar de sabermos qual é a direção. Mas é uma chuva de tantas informações, algumas delas sem fundamento até, que nos deixa meio desorientados, nos deixa meio perdidos realmente. A diaconisa Edilene está dizendo que tem visto isso também, tem acontecido isso lá em Alagoas. Então isso me faz parar para pensar. A Iris escreveu também, falo de pessoas com exame positivo, já vimos isso lá na loja, depois de atender, veio dizer a um colega, pois é, pessoas que estão contaminadas, testaram positivos, estão contaminadas, deveriam estar em isolamento completo, mas ainda assim estão nas ruas expondo outras pessoas, colocando em risco a vida de outras pessoas. Isso é falta de amor, isso é falta de respeito pelo outro. E de onde é que nasce essa falta de respeito? De onde é que nasce esse desamor? De onde é que nasce essa indiferença ao outro? Cláudia, bom dia, Deus abençoe. Maciel escreveu, fico triste, pois vejo muitas pessoas sem máscara na rua, com tantas vítimas e pessoas que já perderam a vida por causa do Covid. Pessoas parecem não se importarem. A primeira impressão realmente parece demonstrar esse desinteresse, esse coração desinteressado e despreocupado, ainda que colocando a vida de outras pessoas em risco, né? Então, temos visto isso acontecer realmente. Gabriele, bom dia. Deus abençoe, minha querida. Edilson, Marilene, Deus abençoe. Paz para todos. Diana escreveu, só se importa quando acontece com alguém da sua família ou perde um ente querido. Pensam que só acontece com os outros. Esse é um outro traço do coração da humanidade perdida, desorientada e longe de Deus. Só se preocupa consigo mesmo ou só se preocupa com aqueles que são próximos. Só que a palavra diz que a conduta de quem conhece a Deus não pode ser essa. Não deve ser essa. Devemos viver também com o coração respeitoso e respeitando o outro, sejam opiniões, sejam questões de saúde, ou mesmo em nada desses aspectos, desse sentido. Mas o egoísmo é também um traço muito forte no coração de alguém que caminha sem Deus, ou mesmo conhecendo o Senhor, caminha longe dele. A Celina escreveu, pastor, esse assunto é muito amplo e profundo. Explica, por favor, o que é a falta de respeito para com o próximo no contexto da igreja. Vamos lá, pegando, e eu vou usar as 3 situações. Eu dei 3 exemplos para que questionássemos o que pode estar acontecendo no coração das pessoas. Um contexto é o da saúde pública, o outro contexto foi daquela criança carente tendo que trabalhar para ajudar em alguma forma o sustento da família, e um outro aspecto foi o da ofensa, o do desrespeito ao outro. Então, se falarmos de saúde, eu tenho que respeitar a opinião, por exemplo, e o coração de alguém que não se sente à vontade ainda de estar no ambiente da igreja, ou que não se sente à vontade de estar no ambiente como um supermercado, como uma farmácia, ou um local de trabalho. Cabe a mim, é devido a mim respeitar as opiniões, respeitar
as posições. Se eu não respeito isso, eu estou faltando com a ética e com o caráter que a palavra de Deus me obriga a ter. Então, eu respeito a opinião do outro e dessa forma eu recebo o direito, ganho o direito de ser respeitado também na minha opinião, no meu posicionamento. Da mesma maneira que alguém não quer estar num determinado lugar e os outros querem, mantém-se o respeito à opinião desse que não quer. O que obriga esse que não quer a também respeitar a opinião do outro que quer estar em um determinado lugar. Então isso é respeito. Aquilo que eu penso ser exposto livremente e os outros, mesmo não concordando, respeitarem aquela situação. E o inverso também é verdade. Então, o respeito em si, no sentido de ética, de caráter, de moral, é expondo algo, expondo uma realidade, vivendo um aspecto qualquer que seja da vida, aquilo lhe ser permitido, mesmo que outra pessoa, outras pessoas não concordem com aquela realidade, e assim, ainda assim, se consegue viver em harmonia, se consegue viver em relativa, quando não completa paz. No sentido do trabalho infantil, no sentido do esforço, no sentido da recompensa, no sentido da bênção, exemplo daquele garoto, o respeito diz ao fato de entender, infelizmente, que não é porque aquele garoto é um engraxate, ele é uma criança inferior a meu filho que nunca precisou trabalhar para botar um pedaço de pão dentro de casa. Não é porque aquele garoto tem provavelmente uma educação no sentido de aprendizado escolar inferior do que o meu filho então se torna alguém melhor do que aquele garoto. Não. Aquele garoto já deve ter vivido experiências que meu filho nem sonha. Mas também isso não faz daquele garoto melhor do que meu filho. Então é respeitar a realidade, lutar para mudar determinada realidade, mas ainda que aquele garoto receba muitas coisas de muita gente, se ele achar necessário ou ele mesmo queira continuar engraxando o sapato na rua, esse é um direito que ele tem, apesar de que essa questão do direito aí em relação à criança é algo bem relativo, é algo bem subjetivo. Respeitar o outro é fazer aquilo que aquele homem naquele condomínio fechado lá não fez com aquele motoboy, não respeitou o seu trabalho, não respeitou o seu tempo, não respeitou a sua função, não respeitou a sua vida, não respeitou a sua própria realidade. Então, conviver harmoniosamente, conviver em paz, exige justamente isso, respeito pelo outro. Respeito pela opinião do outro, respeito pela vida do outro, até porque não precisamos concordar completamente uns com os outros, mas temos que respeitar uns aos outros em todos os aspectos. Amém? Rosângela escreveu: hoje eu ouvi meu vizinho da frente falando com uma pessoa que passava na rua. Ele dizia: eu tenho fé em Deus, e dizia que isso tudo era invenção. Me surgiu uma dúvida e eu gostaria de saber a respeito. Tem que ver qual era o sentido que ele estava falando. Se ele tem fé em Deus de que não vai pegar o Covid, isso aí não tem muita base não, até porque cristãos, católicos, protestantes, ortodoxos tiveram Covid e outros não. Ateus tiveram Covid e outros não. Então não é por ter fé em Deus que alguém está livre de uma enfermidade. Não é esse aspecto. Agora, ele também podia dizer que ele tem fé em Deus tamanha que mesmo que ele caia doente, ele vai ser curado, Deus vai curá-lo. Mas ele também pode dizer que tem fé em Deus, que mesmo caindo doente, mesmo que viesse a falecer, estaria na presença do Senhor quando abrisse seus olhos na glória. Então depende muito daquilo que ele está falando. Então, não é pelo fato de eu ter fé em Deus que eu não vou
me proteger e proteger o outro. Isso é um respeito comigo e um respeito com a outra pessoa. Não é pelo fato de eu ter fé em Deus que eu vou num hospital, numa ala onde todos estão contaminados e dizer eu tenho fé em Deus, eu vou entrar por essa porta, vou circular em todos os quartos, vou passar por todos os ambientes de isolamento e vou sair daqui sem pegar nada. Não, a minha fé não me leva a isso. A minha fé me leva a crer que Deus está no controle de todas as coisas. E a minha fé me leva a conhecer a palavra que diz que nós não devemos tentar o Senhor, nosso Deus. Então depende muito de qual era a intenção do coração desse seu vizinho, Rob. Gabriela escreveu um parêntese. Feliz Dia dos Pais, Pastor Ariston. O Senhor é um exemplo de pai, cuidadoso, amoroso e responsável. Obrigado, Gabi. Deus abençoe, minha querida. Dá um abração em meu amigo aí, Diácono Tiago. Deus abençoe grandemente no nome de Jesus. Tiago também um exemplo de pai, cuidadoso, amoroso, responsável, um exemplo de marido, um exemplo de homem, um exemplo de servo. E glória a Deus por isso. Luziene, bom dia, Deus abençoe, minha querida. Anderson, meu cunhado. Carlene, Deus abençoe, bom dia. Sérgio, meu irmão, Deus abençoe. E Rosângela perguntou também, a dúvida é, todas as pessoas que morreram não tinham fé em Deus? Pois é. Quantos crentes já faleceram? São mais de 100 mil mortos no Brasil. Entre 220 milhões de habitantes, temos 100 mil mortes. É um percentual estatisticamente baixo. Outras enfermidades no Brasil matam muito mais. Mas é uma fatalidade, é um horror. Mais de 100 mil mortos, se não me engano, quando eu vi o último número ontem, 100.275 mortos até ontem no Brasil. Estamos falando no final de semana, normalmente os dados não são informados corretamente ou precisamente aos finais de semana. Então, estatisticamente, numericamente falando, é um número muito baixo. Estamos falando aí 220 milhões de habitantes, então 10%, 2 milhões e 200, 1%, 10%, 22 milhões, 1%, 2 milhões e 200, 0,1%, 220 mil, então estamos falando de 0,05% de mortes, então é um percentual muito baixo estatisticamente, mas são mais de 100 mil mortos. São mais de 100 mil famílias que choram ainda hoje pela morte dos seus entes queridos, familiares ou amigos. E entre essas pessoas, pessoas de fé. Pessoas de uma fé enorme e que faleceram por sintomas e consequências do Covid, como outros de muita fé faleceram em acidentes de carro, como outros de muita fé faleceram de cardiopatias, como outros de muita fé sofreram por AVC, enfim. A Dona Lourdes, em frente à igreja, chegaram a dizer que ela testou positivo, Covid-19, mas depois os outros testes feitos diz que ela não estava com Covid. E o motivo da morte dela foi um AVC que ela teve, e que depois se agravou e veio a levá-la a óbito. 96 anos de idade, uma vida de fé, uma vida de muita fé. E chegou o momento, chegou o dia dela, depois de 96 anos, alguns morrem com 96, outros com 72, outros com 80, outros com 90, outros com 120, outros com meu pai, que faleceu com 54 anos de idade, outros com meu avô, com 86. Então, independente da fé, todos nós temos os nossos dias contados, mas eu não sei quantos são os meus dias contados, quem sabe é o Senhor. E também nisso eu respeito a vontade de Deus acima da minha, seja feita sempre a vontade dele, seja cumprido o tempo dele, não necessariamente o meu tempo. Júnior, meu querido, Júnior, Adjovaldo Júnior, meu querido amigo de infância, colega de escola,
amigo de infância de muitos anos. Um abraço, meu querido. Glória a Deus. Quem mais? Quem escreveu mais alguma coisa? Nada, nenhuma mais outra questão até agora. Mas vá fazendo aí os seus questionamentos, os seus pensamentos. Débora, Deus abençoe. Rai, Deus abençoe. No nome de Jesus. Temos visto e vivido, sim, muitas coisas que têm nos chamado muita atenção e temos grande responsabilidade em tudo isso que acontece ao nosso redor. E vamos ser cobrados de uma infinidade de coisas. Vamos ser cobrados pela responsabilidade que temos com Deus, com o outro, cada um com si próprio. Vamos ser cobrados pela nossa comunhão com Deus, pela nossa adoração, por nossa vida na presença do Senhor. Vamos ser cobrados por uma infinidade de situações, porque Deus é amor, sim, mas Deus também é justo e reto juiz. Independente das situações, precisamos nos manter obedientes ao Senhor em todos os sentidos, em todos os aspectos, né? Eu tenho visto também muitas pessoas, quando eu falo de contaminação, e não de saúde, mas de manipulação de certas situações, eu tenho visto claramente, aí não é uma questão de opinião. E quando eu falo que não é questão de opinião, é que quando uma notícia, por exemplo, é devidamente esclarecida, ou confrontada, ou desmentida, aí que a gente vê exatamente o coração da pessoa, né? Então, determinadas coisas que surgem, um fato alheio, aleatório, para não dar exemplo aqui, para não ficar parecendo que eu estou querendo direcionar algo a um fator político, econômico, espiritual, ou coisa parecida. Vamos imaginar uma notícia que tenha sido dada para alguém, tenha sido passada para alguém, mas aquela notícia não está correta. Não é necessariamente uma fake news. Eu acho que fake news é o termo que mais se popularizou nos últimos 2 anos para cá. Eu acho que nenhum termo foi tantas vezes repetido, escrito ou falado, repito, 2, 3, talvez 4 anos para cá, desde a eleição de Donald Trump como presidente dos Estados Unidos. Eu não acredito, acho que nenhuma palavra foi tão, ou nenhum termo, melhor dizendo, foi tão falado e amplamente divulgado quanto fake news. Aí vamos dizer que você receba uma fake news. E aí você toma aquilo como verdade. Não parou para observar a fonte, analisar a fonte da notícia, ou procurar outras fontes. Vamos dizer que você recebeu uma notícia do portal G1 de notícias do Grupo Globo. E existem outros portais de notícias, G1, Bandeirantes, R7, que é da Record, Bloomberg, Forbes, Yahoo, Google Notícias. Existe uma infinidade de fontes e de confirmação de fontes, seja no Brasil ou seja no mundo. O Grupo Estadão, que edita o jornal Estado de São Paulo, tem inclusive um grupo de profissionais verificando fake news. É algo interessante. Vamos dizer que você recebe uma notícia dessa, que seja uma fake news, ou não seja notícia da maneira que aconteceu. Exatamente da maneira que aconteceu. E você divulga aquilo. Aí depois alguém fala para você que não é aquilo, que aquilo não é verdade, ou que não é exatamente daquela forma. Aí, então, que se começa a conhecer o coração da pessoa. A pessoa, mesmo provado que aquilo não é verdade, a pessoa continua com aquilo. Então, isso mostra que a pessoa não está interessada na verdade. A pessoa está interessada em manter um ponto de vista. E isso acontece até com questões bíblicas.
Uma pessoa fala assim, eu ouvi uma pregação em que alguém disse que adulterar não é pecado. Estou criando uma situação hipotética. Apesar de que anos atrás, numa reportagem, numa matéria do Fantástico, um sujeito que se declarava pastor, se declarava pregador, abriu uma igreja na garagem de sua casa, dizia que ele adulterava porque a Bíblia o ordenava adulterar. E ele usou como exemplo aquela passagem do livro do profeta Oséias, em que Deus dá ordem para que Oséias tome para si de volta sua esposa, infiel e adúltera. Mas aquele homem lia aquele texto dizendo que ele deveria tomar aquela mulher infiel, ele poderia ser infiel e adulterar. E o repórter o questionou nisso e ele ficou sem respostas. Mas ele continuou, mantendo seus casos de adultério, e continuou pregando nesse sentido, apesar da Bíblia ser clara, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento, que isso é pecado, que isso é um crime espiritual, que fere tanto quem é o agente do adultério, quanto quem é o alvo do adultério. Então isso é uma fake news e pecado, mas que alguns acham que não, que alguns continuam praticando, e alguns ainda dizem, não, eu já cometi tais erros, eu já cometi tais pecados, eu já fiz tais coisas, e não aconteceu nada. Tem gente que fala assim, eu já precisei mentir, não aconteceu nada, então Deus não liga. Alguns falam, fulano de tal já adulterou, mas não aconteceu nada, continuou com a vida dele, e então Deus não está preocupado com isso. Eu já fiquei 1 mês, 2, 3, já fiquei anos. Alguém pode dizer, não é meu caso e nunca será. Alguém pode dizer, já fiquei tanto tempo sem dizimar, sem ofertar, e não aconteceu nada, não perdi meu emprego, não tive redução de salário, coisa parecida. Então tudo isso é invenção, Deus não liga para isso não. As pessoas cometem um sério erro em achar que Deus só age numa direção, que Deus só age num sentido. As pessoas pensam, por exemplo, que se alguém deixa de dizimar e ofertar e aquela pessoa não perde o emprego, não tem uma redução de salário, não passa por uma dificuldade financeira, que aquilo não tem efeito. Mas como é que está a família da pessoa? Como é que está a saúde da pessoa? Como está o relacionamento dela com Deus? A pessoa acha que por adulterar e ninguém saber, e aparentemente, aspas, Deus não agir, aquilo não vai trazer consequências. Como vai? Como traz? Então é um engano pensar que Deus não está vendo, como é um engano achar que a verdade não importa para Deus. Importa, e importa muito. E Ele vai fazer valer isso, seja nos nossos dias, ou seja no dia dele. E a gente não pode se enganar. Do contrário, Gabriela escreveu aí, misericórdia. É misericórdia mesmo, Gabi. É algo terrível, é algo preocupante, realmente, e que precisamos estar atentos. Então eu volto à minha questão, eu volto à minha pergunta. Para onde estamos sendo levados? Para onde estamos indo? O que será e o que está sendo das nossas vidas? O que será da própria igreja diante de tudo isso que nós temos vivenciado, diante de tudo isso que nós temos vivido no nosso dia a dia? Você já parou para pensar nisso? Eu ando muito reflexivo ultimamente. Ontem nosso irmão e maestro Hélio Nunes, acho que ele está aí com a gente ainda. Está com a gente aí, Hélio? Dá um tchauzinho aí. Ontem nosso querido irmão e maestro Hélio Nunes, eu quero dar esse testemunho. Hélio é uma das pessoas que todos os dias, T-O-D-O-S, todos os dias,
Hélio me manda uma mensagem, me dando bom dia, perguntando como eu estou. Todos os dias, todos os dias. O dia que ele não fez isso, aí ó, deu um joinha ele aí. O dia que ele não fez isso foi porque ele bateu no hospital, passou mal por conta de um problema renal que ele teve. Mas mesmo assim, ele fez, quando eu fiz contato com ele, ele fez questão de me perguntar, dizer que estava bem, e precisou até de uma cirurgia, uma pequena intervenção cirúrgica depois, estava bem, e mesmo assim depois, ainda que atrasado naquele dia, perguntou como é que eu estava. E ontem não foi diferente. Ontem ele perguntou de novo, do paz, pastor, como é que está, meu pastor? Como é que o senhor está? Foi a pergunta dele. E aí eu falei reflexivo, ando muito reflexivo. E aí ele escreveu para mim dizendo, fique em paz, fique tranquilo, vai dar tudo certo. Eu digo, eu estou tranquilo, eu estou em paz, tranquilo e muito reflexivo, porque eu tenho pensado muito realmente para onde estamos indo, o que estamos fazendo da nossa vida e da nossa relação com Deus, qual será o futuro da igreja. Pastor, mas o futuro da igreja está nas mãos de Deus. O futuro da igreja no sentido espiritual está nas mãos de Deus, mas a conduta da igreja no dia a dia passa por nossas vidas. Se você não quiser ir no culto hoje, você não vai. Concorda comigo? Se você quiser ir para o culto hoje, só Deus para te impedir. Agora, se você não quiser ir, mesmo Deus querendo, você não vai. Olha só que coisa interessante. Eu vou repetir isso aqui. Olha só que coisa interessante. Se você quiser, eu estou dando um exemplo do culto hoje. Hoje vai ter Santa Ceia, glória a Deus. Mas se você quiser ir para o culto hoje e Deus não quiser, coisa que eu acho difícil, mas eu estou criando uma situação hipotética e absurda. Aí vamos dizer que você queira ir para o culto hoje e Deus não queira, o que abro, de novo parênteses, é um absurdo. Deus não queira, para lhe livrar de alguma coisa, para lhe dar um livramento de morte ou coisa parecida. Se você quiser ir e Deus não quiser, você não vai. Deus vai fazer alguma coisa acontecer e você não vai. Agora, mesmo Deus querendo e você não vai, você vai ficar em casa. Porque essa é uma daquelas situações, não que Deus deixou de ser soberano, não que nenhum dos propósitos de Deus deixe de se cumprir. Não, essa é uma daquelas situações que passa por você e passa por mim. É como escolher uma roupa para sair. Tem gente que já passou por essa experiência de Deus, né? Não bote essa roupa, não vista tal roupa. Mas é caso raro. Quantas pessoas aqui, dessas que estão nos ouvindo agora, participando ao vivo com a gente agora, quantos de vocês já ouviram isso? Está botando uma roupa e ouviu o Espírito Santo falar, não bote esta roupa. É muito difícil, é muito raro. Quantos de vocês que estão ouvindo aqui tinham que sair para ir no supermercado? Com ou sem pandemia, e ouviu do Espírito Santo assim, saia para ir para o mercado exatamente às 9h23. Porque se você sair antes ou se sair depois, você vai perder o livramento que estou dando hoje na sua vida. Quem já passou por isso? Muito difícil ou nunca. Vai pensando nisso por enquanto. Eu vou voltar para uma segunda live, é só fechar essa, vai cair em 15 segundos, é só fechar essa, eu vou voltar para outra live, e para a gente concluir esse raciocínio. E se tivermos algumas perguntas, algumas questões, eu respondo. Caso não, nós vamos orar e abençoar a sua vida, tá bom? Fica aí esperto, a gente já volta.